Olha só, pessoal, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, com todos os problemas que tem no Prime Video, agora com os anúncios, que eu acho um absurdo, eu ainda acho uma boa opção para quem gosta de filmes e séries. Sim, tem aqueles filmes para aluguel, só que tá tudo ali descrito, pessoal, é fácil você ver os que estão disponíveis no catálogo do Prime Video. É como se fosse um mercado com diversas prateleiras. Então, antes de falar mal, se atentem a esses detalhes, beleza? Eu também não gosto, mas se você prestar um pouquinho de atenção, você consegue ver os filmes que estão disponíveis no Prime Video. E eu, como seu mensageiro, venho trazer hoje para vocês uma lista de filmes sensacionais que só estão disponíveis no catálogo do Prime Video. Não saiu por nada desse vídeo, beleza, pessoal? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. Dimas, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de filmaços no catálogo do Prime Video. Depois dessa introdução, deve estar pensando, deve estar sendo patrocinado, né? Não, não é patrocínio, pessoal. Opinião sincera. Para você que gosta de filmes, eu acho que o catálogo do Prime Video ainda é uma boa opção pelo custo-benefício, preço. Propaganda é um absurdo, chato pra caramba, mas é uma ou duas que aparecem no filme todo, então dá pra pular e continuar. É um absurdo, mas vamos continuar com o Prime Video. Eu ainda estou com o Prime Video, ainda gosto bastante. Antes de continuar, manda o like generoso no canal, ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo e também se inscrevam nesse canal. Eu já vou começar com um filmaço subestimado, pessoal, que você tem que assistir, que é 47 Ronins. 47 Ronins é um filme que só tem hoje no catálogo do Prime Video, tem uma nota 6.8 no IMDb, é um filme de 2013 com Keanu Reeves, pouco reconhecido. Keanu Reeves não é tão lembrado por esse filme, mas o filme é muito bom, entrega uma boa história que mistura a fantasia com a mitologia dos samurais, em torno de uma história de traição e vingança. Aqui nós temos o Keanu Reeves, que ele é um mestiço em meio aos samurais. Só que depois da traição que leva à morte de seu mestre, ele entra numa jornada com outros samurais para tentar vingar tudo isso e descobrir o porquê das coisas. Dali então eles entram numa jornada de aventura muito perigosa, com diversos momentos épicos de ação e batalhas muito bem coreografadas. É um filme que tem uma direção muito bacana, tem personagens enigmáticos, diversos personagens em torno desse filme. O Keanu Reeves está ótimo, principalmente nas cenas de luta. Ele é muito bom, ele realmente representa muito bem tudo que ele faz ali. Eu gosto muito desse filme, está ali no catálogo do Prime Video, está disparando de acesso esse filme, pessoal. Se você já assistiu, comenta aqui o que você acha. Eu simplesmente adoro. Quando estava na Netflix, eu recomendei na Netflix, a galera gostou demais. E agora, um dos melhores filmes da vida. Eu venho falar pra vocês que, na minha opinião, das últimas décadas, é um dos melhores filmes. É um filme que entrega uma história muito profunda e também com Will Smith, um dos melhores trabalhos do Will Smith, talvez depois de A Procura da Felicidade. Estou falando do filme Eu Sou a Lenda, de 2008, que eu tive o prazer de assistir esse filme no cinema, com nota 7.2 no IMDb. Aqui o Will Smith, ele interpreta um cientista, um cara que estava em busca de cura por certas coisas, e aqui nós vamos entender tudo o que aconteceu no comecinho, e aos poucos também você vai entendendo um pouco melhor, mas estamos num mundo pós-apocalíptico. Tudo está devastado por um vírus, praticamente só existe ele no mundo. Então ele vive com o seu cachorrinho, é tudo muito comovente, é como o Will Smith segura praticamente o filme inteiro numa atuação que é primorosa. Eu já conheci uma ou duas pessoas na minha vida toda que não gostaram desse filme, pessoal. Esse filme realmente ele é muito adorado pelas pessoas, comenta se você gosta. Nesse filme, ele vai ter que lidar com algumas situações muito complicadas, por exemplo, a solidão e também criaturas que vivem à noite. Ele tem que se esconder dessas criaturas e também tem que sobreviver a tudo isso até que ele conhece uma outra pessoa viva, uma mulher que tudo indica que tem um outro lugar, que existem diversos outros sobreviventes. Eles entram nessa jornada em busca desse lugar. O filme Eu Sou a Lenda é épico, tem um dos melhores finais que eu já vi. Triste pra caramba, mas é um filme épico, pessoal. Se você já assistiu, se você é um estranho no mundo que nunca viu esse filme, eu preciso te conhecer. Comenta aqui. Dimas, eu sou um estranho no mundo que nunca assistiu Eu Sou a Lenda. Comenta que eu quero te conhecer sem ter vergonha, não tem problema não, pessoal. Eu também já não vi muitos clássicos na vida, que eu estou consertando esse erro agora. Então se você não viu, manda play no filme Eu Sou a Lenda, que é um filmaço sensacional também no catálogo do Prime Video. Agora um filme bem mais recente, do ano de 2024, que fala muito com a época que nós estamos vivendo agora, que é essa época gostosa do Natal, de fazer o bem para as pessoas. Isso deveria ser uma prática, na verdade, no ano inteiro, né? Mas é um filme inspirado numa história real, profunda pra caramba, triste e inspiradora, que se chama Uma Vida de Esperança, também no catálogo do Prime Video, com uma nota 7.7 no IMDb, e com a Hilary Swank num papel maravilhoso, sensacional. O filme é uma história real, pessoal, e conta a história sobre Sharon, que é uma cabeleireira, gente boa pra caramba, uma mulher que tem coração, só que ela tem
problemas pessoais, especialmente com o álcool. Até que ela lhe depara com uma situação que ela cruza a vida de um cara que tem uma filhinha, é um empreiteiro, o cara conserta telhados, ele está passando por uma situação financeira muito complicada na vida. E outra coisa muito complicada na vida é que a filha dele está precisando de um transplante, ele precisa de grana, não está sabendo como fazer isso, e a Sharon, ela entra, faz uma força-tarefa para tentar arrecadar fundos para isso. Durante esse processo ela vai passar por uma transformação, o que prova que fazer o bem para as pessoas faz o bem para a pessoa, para aquela pessoa, e também faz bem para você. Você acaba se descobrindo, entrando numa jornada de autoconhecimento. É o que acontece com a Sharon nesse filme. É baseada numa história real super comovente, está no catálogo do Prime Video, acabou de chegar, já é o 6º filme mais assistido no Brasil e vale a pena cada minuto porque é um filmão acolhedor que vai te inspirar e aquecer o seu coração, principalmente nesse período de Natal. É aquele tipo de filme que a gente mais ou menos sabe como termina, só que o desenvolvimento dele é muito bom, pessoal. É um filme maravilhoso que você precisa assistir no catálogo do Prime Video. Agora, totalmente diferente e uma trama psicológica pesada pra caramba, intensa e um filmaço. Também, olha só a nota do filme, 7.2 no IMDb, só tem disponível no catálogo do Prime Video e também tem no YouTube de graça, que eu indiquei numa lista um tempo atrás. Estou falando do filme Camisa de Força. Camisa de Força é um filmaço, pessoal, que tem uma história muito profunda, intensa, de roer as unhas, sobre um veterano de guerra que tem os seus traumas de guerra e tudo mais. Ele acaba sofrendo uma coisa que acontece com ele, depois de uma carona e tudo mais, e ele de repente acorda preso num lugar por uma camisa de força. Dali então ele vai passando por uma situação de jornada também de autoconhecimento. Em flashback você vai conhecendo um pouco a história dele. E você mesmo em alguns momentos fica tão perdido quanto o personagem. O que é real de fato e o que é pensamento, o que é paranoia. Dentro desse local ele fica o tempo todo aflito. É um filme que vai te deixar roendo as unhas e também a parte externa do filme vai te contando, montando um pouco esse quebra-cabeça. Camisa de Força é um filmaço muito bom que está no catálogo do Prime Video. Se você não teve contato com esse filme, eu deveria, falo pra você, dê uma chance. Não é terror, é suspense psicológico dos brabos demais. É aquele filme de explodir a cabeça. Você tem que ficar ligado para você não se perder na narrativa, que ela é um pouco complexa em alguns momentos, mas é proposital. O filme é assim mesmo, beleza? Agora, um filme que eu tô fazendo praticamente campanha lá no meu outro canal, o Universo Invasão, que eu fiz uma crítica dele lá, as pessoas não deram muita atenção, mas é um filme muito bom, gostei do filme pra caramba, se chama Fuga Fatal, do ano de 2025. É um filme épico? Não é épico, mas é um filme profundo, que tem uma história profunda. Aqui, um cara acabou de sair da prisão, primeira coisa que ele vai é encontrar a filhinha dele. Tem algo que aconteceu com a esposa dele, a filhinha dele fica sem entender o que aconteceu, ele entra no carro, pega a menina, pé na estrada, e ele começa a passar por algumas perseguições e uns momentos bem intensos em torno de gangue, de polícia, do seu passado vindo à tona, entre outras situações que ele vai passar com a filha. A filha, que é pequena, tem 9 anos, 10 anos aproximadamente, a gente se comove muito com a situação da filha. Por quê? Porque ela fica perdida nessa situação. Então você fica meio comovido em torno de outras situações que vão acontecendo com essa história, que é uma história de drama, que mistura ação, que fala também sobre família, consequências da vida, que muitas vezes as pessoas escolhem as coisas, acabam gerando consequências, mas também elas merecem uma segunda chance. Só que aqui o cara infelizmente acabou talvez não tendo isso de uma forma tão interessante. Fuga Fatal é um filme muito bom, que está no catálogo do Prime Video, entrega uma boa história profunda pra caramba e triste ao mesmo tempo. Assistam que vocês vão gostar demais. Agora mais um filme... Pessoal, antes... manda aquele like, né? Não esqueça do like, eu sempre dou essa paradinha, essa pausa, né? Tem gente que fala, pô, o Dimas parou, bugou, né? O Windows, né? Mas eu preciso do seu like, pessoal. Não esqueçam do like, não esqueçam do seu compartilhamento desse vídeo, é muito importante. Vão comentando aqui, porque você engaja o vídeo. Vão comentando por quais desses vocês pretendem começar, para você me ajudar aqui também com esse engajamento e com essa participação sua aqui no canal, que é importante, tá bom? Um filme que acolhe muito meu coração, que eu gosto demais, praticamente... eu indico todo ano esse filme no final do ano, pessoal. Desculpa, mas tem muita gente nova no canal, todo mês, né? Com 1000 novos inscritos praticamente todo mês. E aqui eu vou falar mais uma vez sobre o filme Um Homem de Família, dos anos 2000, início de 2000 mesmo, o ano do filme, que tem uma nota 6.9 no IMDb, um filme com o Nicolas Cage,
muito acolhedor, muito gostoso de assistir, que é a história sobre Jack, que é um homem investidor de sucesso, ele tem muita grana, tudo se moldou na vida dele depois que ele se separou de um antigo amor. Ele acabou se separando. Depois de um acontecimento ali, em meio a uma noite, provavelmente ali a noite de Natal, ele acaba acordando em uma realidade alternativa, onde ele não é mais quem ele era. E agora ele é um cara casado com seu antigo amor, não é mais um cara que tem grana, ele lembra de tudo, mas a família dele ali acha que ele sempre existiu daquela forma, como se fosse uma linha do tempo mudada mesmo, aquele efeito borboleta. Ele fica perplexo com a situação, mas depois ele começa a perceber que ele começa a aprender muito mais com a vida que ele tem agora do que a que ele tinha antes, mais dentro daquela superficialidade, né? Tudo muito superficial, tudo muito voltado para grana e tudo, não que isso seja um problema, mas desde que você não esqueça do lado bom da família, do lado acolhedor das coisas simples na vida. Esse filme ele fala muito sobre isso. É um filme muito bonito, profundo pra caramba. E o Nicolas Cage, pessoal, apesar de não ser um dos melhores atores da vida, assim, eu às vezes torço o nariz pra ele, mas ele está bem no papel. Assistam, que é um filme gostoso de assistir, acolhedor. Agora para a época de Natal, vai encantar o seu coração. Assistam Um Homem de Família. Eu adoro esse filme, por isso eu falo dele todo ano aqui no canal. Agora um outro filmaço para explodir a sua cabeça. E esse daqui eu tenho certeza que vai explodir a cabeça. Pessoal, que filmaço! Que filmaço! Com nota 7.5 no IMDb. Esse filme ele tem no Prime Video e também tem no YouTube de graça. Se você quiser encontrá-lo no YouTube, é só digitar o nome e o filme completo ao lado, que se chama Contra o Tempo, com o Jake Gyllenhaal, com a Vera Farmiga, com diversos outros atores maravilhosos. E a história é completamente alucinante sobre um soldado que ele tem uma missão. É evitar que uma bomba exploda dentro de um trem. Só que ele não consegue evitar isso. Ele vai para aquele local, aquela bomba explode. Só que quando explode, como ele está num experimento, ele está em outro lugar, na verdade. É um filme que mistura ficção. Ele volta para aquele lugar para descobrir mais detalhes de como ele vai fazer para evitar que aquela situação aconteça. E ele fica aquela volta, ele vai ficando cada vez mais frenético, até que em certos momentos algumas coisas vão se revelando em torno do filme. Quando o filme começa a cansar um pouco a narrativa, ele começa a partir para um outro ponto. Inclusive, em alguns pontos você vai ficar bem emocionado. É um filmão, uma jornada ali de sobrevivência muito interessante, um filme que mistura ficção com drama, com ótimos momentos de ação, e é aquele tipo de filme que tem um final também que dá uma explodida na cabeça, pessoal. Eu sei que você vai gostar demais de Contra o Tempo, que está hoje disponível no catálogo do Prime Video, só no Prime Video. Chora a Netflix, pessoal. Esses filmes poderiam estar na Netflix, né? Fala sério, mas a Prime vem dando show com filmes novos, séries novas, filmes mais clássicos, como eu falei aqui, inclusive filmes mais novos também. Então, fiquem comigo nesse canal. Se essa lista não foi para você, você quer suspense? Se você gosta de suspense, eu tenho uma lista sensacional com filmaços de suspense. Vem comigo nessa lista que é pra você que gosta de suspense. Te espero lá. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!